Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é função quadrática, ou também conhecida como função de segundo grau. Vamos nessa? Bom, uma função de R em R definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a é um número real diferente de zero e b e c são números reais, chama-se função quadrática ou função de segundo grau, ok? Então, a função 2x² mais x mais 1, ela é uma função quadrática. Por quê? Porque o a vale 2, o b vale 1 e o c também vale 1. A função f de x igual a menos x² menos 5, nós temos que a é igual a menos 1, o b é 0 e o c igual a menos 5. Então, ela também é uma função quadrática. F de x igual a 3x² mais 3x. Então, o a vale 3, o b vale 3 e o c vale 0. Mais um exemplo de função quadrática. E f de x igual a x mais 1. Aqui nós temos a igual a 0. Opa, se eu tenho a igual a 0, ela não é função do segundo grau. A gente viu no vídeo anterior que isso daí é uma função do primeiro grau, ou função afim, ok? Bom, o gráfico de uma função quadrática, ela é sempre uma parábola, tá? E a parábola ela será voltada para cima se o a for maior do que zero, e a parábola será voltada para baixo se o a é menor que zero. O que quer dizer isso? Observem aqui, ó. Eu tenho três parábolas. As três estão voltadas para cima. Por que elas estão voltadas para cima? Porque o meu a é maior do que zero, ok? Agora, a quantidade de vezes que ela vai cortar o eixo x, quem vai indicar aqui vai ser quem? Vai ser exatamente a quantidade o valor do delta. Lembra o delta da equação do segundo grau? É o mesmo delta, ok? A gente vai pegar o delta, tá? Se o delta for maior do que zero, a equação do segundo grau indica o quê? Que nós temos duas raízes ou zero de função, ok? Então, quando o delta for maior do que zero e o a maior do que zero, a minha função, a minha parábola é voltada para cima e vai cortar duas vezes o eixo x. Agora, se o a for maior do que zero e o delta é igual a zero, lembra lá da equação do segundo grau que quando o delta é igual a zero, nós só temos o quê? Uma raiz real, não é? Então, quer dizer o quê? Que o meu gráfico ele vai tangenciar o eixo x e vai cortar o quê? Vai encostar apenas no gráfico. Então, vai ter o quê? Apenas um corte no meu gráfico, no meu eixo x, ok? Agora, e quando o a for maior que zero e delta for menor do que zero, lembra lá na equação do segundo grau que o delta menor do que zero indica o quê? Indica que não tem raiz. Se não tem raiz, quer dizer que não vai ter zero de função. Se não vai ter zero de função, quer dizer que o gráfico não vai cortar o eixo x, ok? O mesmo acontece quando o a é menor do que zero. Se o a for menor do que zero e o delta for maior do que zero, então a concavidade é para baixo e nós temos o quê? Nós temos que ela vai cortar o eixo x em dois pontos, no x1 e no x2. Se o a for menor que zero e o delta for igual a zero, como o delta é igual a zero, só temos uma raiz. Então, ela vai ser voltada para baixo e vai tangenciar o quê? O eixo x. Então, vai ter apenas um ponto de contato. E se o a for menor do que zero e o delta for menor do que zero, então nós temos o quê? Nós temos que a nossa parábola, ela não vai encostar no eixo x, não vai cortar o eixo x, e ela vai estar inteiramente o quê? Voltada para baixo. Ok? O vértice da parábola, que é o gráfico da função quadrática, é o ponto menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ou seja, ó, esse b e esse a é o da função quadrática. E o delta, novamente, é o mesmo delta da equação. Mas o que é esse vértice? Pessoal, o vértice é exatamente esse ponto aqui. Então, ó, se eu tenho a parábola voltada para cima, né, que no caso o a maior do que zero, nós temos o quê? Esse ponto aqui. Observem que esse ponto aqui, ele é o menor ponto da minha parábola. E ele é chamado de vértice, e nesse caso ele vai ser conhecido como ponto de mínimo. E se o a for menor do que zero, então a minha parábola é voltada para baixo, ok? E aí o meu vértice vai ser o quê? Vai ser o maior ponto da minha parábola. Então ele é chamado do quê? De ponto de máximo. Então, mais uma vez, só relembrando, o meu vértice é dado por menos b sobre 2a, ou seja, isso daqui é o x do vértice, e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, ok? Bom, agora, se a gente conhecer as raízes,
tá? Ou seja, se a minha função quadrática ela tiver raízes, não importa se é uma ou duas, tá? Ou vamos melhorar, né? Se for duas distintas ou duas iguais, não importa. A gente tem outra forma de calcular o vértice da parábola. Como que vai dizer? Vai ser a média aritmética dessas raízes. Então fica x1 mais x2 sobre 2. E aí, ao descobrir esse valor, eu vou lá e faço o f do x do vértice. Ok? E aí eu descubro o valor do f do y. Ok? Por que que eu posso usar isso também? Porque na minha parábola, quando a gente tem parábola, independente se é para cima ou para baixo, a gente tem um eixo que a gente chama eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Quer dizer que é como se fosse um espelho, que a minha parábola é o quê? Simétrica em relação a essa reta. E esse eixo de simetria, tá? Ele passa exatamente aonde? Ele passa exatamente no meu vértice. E observem o quê? Que as raízes, elas são o quê? Simétricas em relação também o quê? Ao eixo de simetria. Ou seja, o x do vértice é exatamente a média aritmética entre essas raízes. Então, por isso que a gente pode calcular sendo x1 mais x2 sobre 2. E aí, sabendo esse valor, a gente vai lá e faz o f desse valor e a gente descobre quem é o y. Ok? Vamos ver exemplos agora. Então, vamos lá. Ó. Construa o gráfico da parábola f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Como que a gente vai fazer? Lembra, quando a gente viu a função afim ou função do primeiro grau, né? A gente viu que bastava fazer o quê? Calcular dois pontos. Com os dois pontos qualquer, né? A gente chegava na reta. Agora, para construir o gráfico de uma parábola, a gente vai precisar de um pouco mais de pontos. E quais são as sugestões que eu dou para você? Qual que é? A gente calcular os principais pontos e informações da parábola. Como assim? Assim, ó, vou encontrar as raízes, ou seja, eu vou verificar onde f de x é igual a zero. Lembrando que as raízes indicam o quê? Indicam onde corta o eixo x. Então, eu já vou saber onde que ela corta o eixo x, se tiver raiz, ok? Aí eu vou lá e verifico onde ela corta o eixo y. Para mim verificar onde corta o eixo y, é a mesma coisa de eu fazer o quê? O f de zero. Vou lá e calculo o vértice também. Então, eu vou lá, calculo o vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E aí eu vou lá e verifico a concavidade. Se a a for maior do que zero, eu sei que ela vai ser voltada para cima. E se o a for menor do que zero, a parábola vai ser voltada para baixo. Ok? Então vamos agora fazer cada um desses passos para essa função. Então vamos lá, ó. Então eu tenho a função f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Primeiro eu vou encontrar as raízes, se tiver. Então fazer isso é fazer o f de x igual a zero. Ou seja, é calcular x quadrado menos 5x mais 6. Aí você vai lá, você pode calcular de qualquer jeito. Pode calcular por fórmula de Bhaskara, pode calcular por soma e produto, ok? Do jeito que você achar mais fácil. Lembra que nós já vimos um vídeo sobre isso também. Então lá tem várias formas de você calcular a equação do segundo grau. Então aqui eu vou colocar só a resposta, ok? Então eu tenho x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Bom, então eu já sei que ela vai cortar o eixo x no 2 e no 3. Agora eu vou calcular onde ela corta o eixo y. Ou seja, eu vou fazer o f de zero. Fazer o f de zero é falar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. E isso daí resulta em 6. Ou seja, ela vai cortar lá no y, número 6. O vértice da parábola. O vértice é dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então vamos lá, ó. Menos b sobre 2a é a mesma, ó. O b vale menos 5, então se é menos b, fica 5. E o 2a fica 2 vezes 1. Agora o delta, lembra, o delta é b quadrado menos 4ac. Só que aí nós queremos menos ele, por isso que tem esse menos aqui, ok? Sobre 4a que dá 4,1. Aqui vai fazer o quê? Vai dar 5 sobre 2. E aqui, ó, vai dar 25, aqui dá 24, então 25 menos 24 dá 1. Com o menos daqui fica menos 1 sobre o 4. Então fica menos 1 quarto. Então esse é o vértice. E por último, basta a gente verificar o quê? A concavidade. Se a for maior do que zero, voltada para cima, ou se o a for menor do que zero, voltada para baixo. Nesse caso, a gente tem o quê? O a maior do que zero. Logo, a minha parábola vai ser voltada para cima. Então, quais foram as informações que nós obtemos? Nós obtivemos que raiz vale 2 e 3, corta no eixo y 6, o vértice é 5 meios e menos 1 quarto, e a parábola será voltada para cima. Então, vamos lá, vamos colocar todas as informações agora no gráfico. Então, vamos lá, ó, raízes 2 e 3. Então, eu venho aqui, ó, raiz lembra, é onde corta o eixo x. Então, coloquei, ó, o 2 e o 3.
Agora, olha, ela corta lá no y igual a 6. Se é y igual a 6, ela está cortando aqui em cima. E agora eu vou colocar o vértice. O vértice é 5 meios e menos 1 quarto. Então, colocando o vértice, ó, menos 5 meios menos 1 quarto. E eu sei que ela é voltada para cima. Então, eu vou pegar uma parábola que passa por todos esses pontos e voltada para cima. Então, como que ela é? Ela fica assim. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Quero construir o gráfico dessa parábola. Menos x quadrado, menos x, menos 3. Então, vamos lá. Vou encontrar as raízes, se houver. Então, vamos lá. F de x igual a 0. Então, eu quero resolver a equação menos x quadrado, menos x, menos 3 igual a 0. Então, eu tenho o quê? Que o delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. A hora que eu faço esse delta dá menos 11. E menos 11 é menor do que 0. Então, se é menor do que 0, a gente não tem raiz. Ok? Agora, onde que ela corta no eixo y? É fazer o f de 0. Como que eu faço o f de 0? Fica menos 0 ao quadrado, menos 0, menos 3, que resulta em menos 3. Agora eu quero o vértice. Então, o vértice é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, vamos lá, o menos b. Então, o b vale menos 1, então fica 1, 2 vezes o a, que vale menos 1. O delta é menos 11, então fica menos 11, fica 11. E 4 vezes o a, que é menos 1. Então, vai ficar 1 sobre menos 2. Então, fica menos meio. E aqui fica o quê? 11 sobre menos 4, que é a mesma coisa que menos 11 quartos. E a concavidade? Como o a é negativo, então ela é voltada para baixo. Então, nós temos quais informações? Nós temos ó, que não tem raiz, que corta o eixo y no menos 3, que o vértice é menos meio e menos 11 quartos, e a parábola foi voltada para baixo. Observe que pelo fato da gente não ter raiz, a gente só conseguiu 2 pontos. Então, nesse caso, convém a gente fazer o quê? Encontrar mais pontos. E como que a gente encontra mais pontos? Dando valores para x. Então, por exemplo, vou fazer o f de 1. Fazendo o f de 1, a mesma coisa de fazer menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado, dá quanto? Dá menos 1. Menos 1, menos 3, então vai dar menos 5. Ok? Então, nós temos o quê? O ponto 1 e menos 5. Esse é um ponto que também pertence à parábola. Agora, eu vou fazer o f de menos 1. Fazendo o f de menos 1, vai fazer o quê? Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 3. Então, nós temos, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, com o menos fica menos 1. Aqui vai ficar menos e menos, vai ficar mais. Então, menos 1 mais 1, 0. Com menos 3, dá menos 3. Então, agora a gente tem o ponto menos 1, menos 3. Professor, por que aí você usou o menos 1 e não usou o 0, por exemplo, para calcular o f de 0? Porque o f de 0 a gente já tinha feito aqui, ó. A gente verificou onde corta o eixo y fazendo o f de 0. Então, por isso que eu peguei outro valor diferente de 0, ok? Então, agora nós temos quais informações? Nós temos que não tem raiz, que corta o eixo y lá no menos 3, que o vértice é menos meio menos 11 quartos, e a parábola será voltada para baixo. E tem também mais 2 pontos. O 1 e o menos 5 e o menos 1, menos 3. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro, ó, onde corta o eixo y? Lá no menos 3. Então, ela vai cortar aqui, ó, no menos 3. Vou fazer o vértice. O vértice é menos 1, menos 11 quartos. Então, ele está aqui. Agora, eu sei mais o quê? Mais os 2 pontos. Vou colocar o ponto 1 e menos 5, certo? Ó, 1 e menos 5. E vou colocar também o menos 1 e 3. Então, eu tenho ó, esses 4 pontos agora. E eu sei que ela é voltada para baixo. Se eu sei que ela é voltada para baixo, o que eu quero aqui? Então, eu quero fazer uma parábola que passa por esses 4 pontos. E vai ser esse daqui. Então, esse daqui que é o gráfico da minha função. Ok? Agora, um aplicado também. A trajetória da bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros, t segundo após o chute, seja dado por h de t igual a menos t quadrado mais 6t. Responda, em que instante a bola atinge a altura máxima? Qual é a altura máxima atingida pela bola? E em que instante a bola atinge o solo novamente? Então, ó, vamos entender o que está acontecendo nesse problema. Pensa assim, ó, eu tenho essa função h de t, que ela indica o quê? Exatamente a altura que a bola está após t segundo. Então, olha o meu gráfico aqui, ó, no t1, o que aconteceu? Foi o momento que ele chutou. Aí ele chutou a bola para cima, a bola subiu, depois ela desceu até chegar no t2. Aí ele pergunta, em que instante a bola atinge a altura máxima? O que eu quero saber? Primeiro, onde que está a altura máxima? A altura máxima é exatamente aonde? No vértice, ok? Aí ele pergunta assim,
Qual que é então o instante? Se eu quero saber o instante, eu quero saber o tempo. E quem representa o tempo? Não é o t de segundos? Então é isso que eu quero saber. Então eu quero saber o t do vértice, ok? Agora, o que mais que eu quero saber também? Eu quero saber qual é a altura máxima que a bola é atingida. Agora eu quero saber o h de t, não é que é dado em metro? Então agora eu vou querer saber quem? O y do vértice. E na última, em que instante a bola atinge o solo novamente? Então aqui, ó, eu sei que ela foi chutada e ela cai, ela atinge aqui. Ou seja, eu quero saber exatamente o T2 da minha o quê? Da minha raiz, ou do zero da minha função, ok? Onde ela corta o eixo x, certo? Então vamos lá. Então, ó, a bola atinge a altura máxima no instante t de v. A gente sabe que o t do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, o b vale 6, então fica menos 6, duas vezes o menos 1, que é o a. Então, vai dar menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Ou seja, o que está falando aqui? Está falando que a altura atinge a altura máxima no instante 3 segundos. Ou seja, 3 segundos após o chute da pessoa, ok? Agora, onde que ela atinge a altura máxima? A altura máxima a gente viu que era o h de v. O h de v a gente sabe que é menos delta sobre 4a. Então, a gente pode fazer o quê? Então, o delta é b quadrado menos 4ac. E o menos eu já coloquei aqui na frente, ok? Então, b quadrado vai ficar o quê? 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui vai zerar, então vai dar menos 36 sobre menos 4. Menos 36 sobre menos 4 é igual a 9. Ou seja, quer dizer que a altura máxima vale 9. Só que essa é a única forma da gente calcular a altura máxima? Não. Lembra que eu falei que se eu conheço já o t de v, se eu conheço o t do vértice, eu posso fazer o quê? Também posso falar que o h de v é dado por f de t de v. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor que nós descobrimos no a, que é o 3, e substituir lá na minha função. Então, fica ó, menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Então, vai dar menos 9 mais 18, que resulta em 9. Então, quer dizer o quê? E agora? Então, quer dizer que ela, ó, a 3 segundos após, né? 3 segundos após o chute, ela atingiu a altura máxima a 9 metros de altura. Agora, a bola atinge o solo novamente em que instante? A gente sabe que é no instante em que o h de t é 0. Então, a gente vai fazer o h de t igual a 0. Então, fazendo h de t igual a 0 é menos t quadrado mais 6t igual a 0. Bom, aqui lembra que nem a gente viu lá na equação do segundo grau, a gente pode fazer o quê? Essa daqui é uma equação do segundo grau incompleta. Então, eu não preciso fazer por o quê? Por Bhaskara. Eu posso fazer o quê? Colocar o t em evidência, aí a gente tem menos t mais 6, então o t pode ser 0 ou menos t mais 6 igual a 0. E aí a gente chega o quê? Que o t é 0 ou o t é 6. O 0 é o momento que ele chutou a bola. Então aqui a gente sabe então que ela atingiu a bola, o solo novamente após 6 segundos. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal. E nunca se esqueça, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.